O teste de fogo para o governo começa nesta semana. JBR News. Rodolfo Lago, a gente já coloca uma chamadinha para poder atiçar a curiosidade de quem está do outro lado, mas curioso somos nós, né? Porque, de fato, a gente não sabe aqui em Brasília o que pode acontecer. O fato é, o governo vai ser testado na sua base parlamentar. O famoso arcabouço fiscal, o nome que nós já até colocamos aqui, poderia ter sido outro, está chegando ao Congresso, pelo menos a promessa que chega hoje. E chega no momento em que o Congresso vai ser, de fato, testado no seu apoio ou na sua oposição ao governo, não é isso? É isso. Você tem aí uma série de fatores que podem vir a atrapalhar, né, a votação desse arcabouço fiscal. No momento em que o governo promete a entrega nessa terça-feira do texto, existe uma discussão lá para instalação ou não da chamada CPMI dos atos golpistas. O governo não quer porque teme que isso justamente atrapalhe a votação do arcabouço e outras questões. Mas o número mínimo de assinaturas para instalar a CPMI, a oposição ao governo conseguiu. Então, essa é uma discussão que vai ter também nessa terça-feira e que pode vir a atrapalhar a entrega do texto. E tem a questão internacional, né? É isso que a gente vai ter que falar também para quem está do outro lado, porque como se não bastassem os problemas nacionais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu construir problemas internacionais. O presidente ir à China, e foi uma viagem, ao que tudo indica, muito boa para o Brasil, ele acabou falando um pouco a mais. E nessas falas, ele acabou gerando respostas muito duras por parte de importantes parceiros do Brasil, a União Europeia e os Estados Unidos. E é claro, isso aparentemente não tem a ver com a política interna, mas no final das contas tem. Pois é, porque o que acontece? Nesse contexto internacional, o Lula desde sempre está tentando criar essa mediação para conseguir a paz ali entre a Rússia e a Ucrânia, né, a criação de um grupo no qual o Brasil teria uma participação importante. Só que ao fazer isso, Alexandre, ele tem tentado igualar responsabilidades, né? Dizer que o conflito da Rússia e da Ucrânia é responsabilidade da Rússia e responsabilidade da Ucrânia. O que acontece é que esses países, Estados Unidos, Europa, não têm aceitado que a discussão se dê assim. A Rússia invadiu a Ucrânia, então na cabeça dessas pessoas a Rússia é o agressor, a Ucrânia é a vítima. E qualquer discussão que não passe por isso se torna muito complicada e muito perigosa. E cá entre nós, né, Rodolfo? Tantos problemas para resolver no Brasil, nós vamos arrumar problema para resolver lá fora. Pois é. Quer dizer, tinha que ser uma fala mais temperada, ou pelo menos mais imparcial, mas não foi. E isso acaba gerando complicações no Brasil, porque neste momento que o Congresso vai colocar as votações e que essas votações serão de fato um teste de fogo para o governo acaba alimentando a oposição e dando argumentos para que não se haja uma composição a favor das propostas. Ou seja, se o inimigo já está contra você, você ajuda o inimigo com os argumentos que foram dados. Não foi uma boa estratégia. Complica o ambiente, no mínimo complica o ambiente, coloca um outro componente de polêmica nessa história, o que não, de fato não é bom. Ontem o senador Rogério Marinho, né, que é um dos nomes importantes da oposição ao governo, já foi à tribuna para criticar as falas do Lula, enfim. Não é uma coisa muito boa. Tem, por outro lado, uma questão que eu acho que é interessante a gente pontuar. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, acabou sendo bem inteligente no que ela falou ontem, né? Quando disse, olha, sem arcabouço fiscal não tem Minha Casa Minha Vida, não tem Bolsa Família, etc. Na verdade, tem que ler essa declaração da Simone Tebet pelas entrelinhas, né? O que ela está dizendo é o seguinte: sem arcabouço fiscal não tem orçamento. E sem orçamento, o jogo ali que eles gostam de fazer não acontece. Então ela deu uma declaração que é bem inteligente nesse momento aí. Ela tem uma escola, passou por aquela casa e entende um pouco como funciona. Agora, uma coisa que eu não entendi, Rodolfo Lago,
e acho que você também não terá condições de explicar, mas eu vou deixar essa pergunta ao final. É quase que uma provocação. O que fazia João Pedro Stedley na comitiva de Lula à China? É uma boa pergunta, né? Vamos tentar ver se a gente responde ela mais adiante aí. E aqui a gente encerra nesse tom um pouco irônico, mas também preocupado com a situação, lembrando a você, diariamente estamos aqui para levar os bastidores e as informações da capital federal. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Dê lá um like se você gostou e até amanhã.